Fala galera, professor João aqui novamente, um prazer estar com vocês sempre. Agora a aulinha vai ser de impulso e quantidade de movimento, um tópico da física também muito importante, né? Parece que é clichê ficar falando que tudo é importante, mas de fato esse aqui porque isso aqui vai ter uma grande relação com um assunto que a gente já viu de energia, né? Então, energia e quantidade de movimento são grandezas super importantes para os físicos, tem uma grande importância nesse ramo, tá bom? Mas antes de a gente começar a falar propriamente do que é o impulso e do que é a quantidade de movimento, que são duas grandezas novas que a gente vai ver hoje, né? É um assunto totalmente novo mesmo. Eu preciso recapitular algumas coisas, porque eu quero apresentar quero partir de algo que vocês já conhecem, que vocês já viram, para introduzir essas duas novas grandezas. E o que é que a gente já viu? Vamos lembrar? Então aqui, ó, você, lembrei. Lembrou do quê? Seguinte, tem um corpinho aqui que tem uma massa m e ele vai sofrer uma força que eu estou chamando aqui de força F. Ele já está inicialmente com uma velocidade, tá bom? Estou assumindo aqui que ele já tem uma velocidade que não é zero, ele não estava no repouso. E ele vai ser acelerado, porque ele foi submetido a uma força. Se tem força, tem aceleração. E, inclusive com a orientação coincidente, não é verdade? Força e aceleração, agindo na massa positiva, vão ter sempre as suas orientações coincidentes. Bom, quando ele sofre essa força, ele vai sofrer um deslocamento aqui, só que o vetor velocidade vai variar. Veja que no início ele tem um vetor velocidade com tamanho. Quando ele passa um tempinho e ele é acelerado, o vetor velocidade ficou um pouquinho maior, né? Um pouquinho não, exageradamente maior aqui no meu desenho. Mas é de propósito, tá bom? E o que eu quero escrever para vocês aqui é o seguinte. A gente sabe da segunda lei de Newton que a força resultante, ela é o produto da massa vezes a aceleração. Força é vetor, aceleração é vetor, não é verdade? E a gente sabe da cinemática que a aceleração é o agente físico causador da variação da velocidade. Então, ΔV dividido pelo ΔT. Não é verdade? Olha lá, essas duas informações aqui são muito importantes. E se eu juntar as duas, o que vai acontecer? Ou seja, substituir o valor da aceleração aqui, nessa primeira equação, na segunda lei de Newton, a gente vai ter que a força resultante ela é igual a massa. E eu posso escrever aqui, ó, no lugar de aceleração, isso aqui. Essa razão do ΔV, não é verdade? ΔV. Deixa eu passar aqui para vocês verem, senão vocês não vão ver nada. ΔV por ΔT. Beleza? E isso aqui é basicamente uma notação nova que vocês ainda não viram, que a gente, na verdade, não utiliza muito, apesar de algumas questões, né, trazerem essa junção da dinâmica com a cinemática e até alguns, porventura, já terem trabalhado dessa maneira. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, é que se eu passar... Deixa eu fazer aqui uma coisa para vocês. É que se eu passar esse ΔT para cá multiplicando, nós vamos ganhar que a força resultante vezes o intervalo de tempo é igual a massa vezes o ΔV, a variação da velocidade, não é verdade? Olha aí. E isso aqui é a coisa nova que eu tenho para apresentar para vocês. Apresento aqui, ó, uma nova grandeza para vocês e aqui também. A força multiplicada pelo intervalo de tempo é responsável por variar a velocidade do corpo. E isso aqui ficou meio que um padrão nos cálculos dos físicos, eles perceberam que isso aqui era um padrão também. E decidiram chamar esse produto aqui de impulso. Impulso resultante. Porque se tem uma força resultante, o impulso vai ser resultante. E aqui nós temos a variação da quantidade de movimento. Isso vai gerar um teorema muito importante, chamado teorema do impulso da quantidade de movimento, que é exatamente essa igualdade aqui dessas duas grandezas. O impulso resultante ele é responsável por variar a quantidade de movimento. Beleza? Esse aqui é um teorema super importante também.
onde você vai ter várias aplicações e vai te ajudar a fazer muitos exercícios. Então, basicamente, a gente pode escrever que o impulso resultante é igual ao produto da força resultante e o tempo, o intervalo de tempo é que essa força aqui age, beleza? Daqui a pouco a gente trata um pouquinho mais disso. E a quantidade de movimento, ela é o produto da massa pelo vetor velocidade. É o quanto de velocidade esse corpo aqui, possuidor de massa, está adquirindo, tá bom? É basicamente isso que essa grandeza quer dizer. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho mais do vetor quantidade de movimento, então, que pode ser também chamado de momento linear. A UERJ adora esse termo aqui, ela usa com frequência. O Enem já, porventura, usa a quantidade de movimento. Antigamente também chamada de momento. Esse termo aqui já vem caindo em desuso, mas vamos adotá-lo ainda por enquanto. O que isso significa? Um exemplo prático aqui, né? Tem um corpo possuidor de massa, ele está com uma certa velocidade aqui, então desenho o vetor V, velocidade, e vejam que o vetor quantidade de movimento acompanha, tem a mesma orientação, ou seja, direção e sentido, do vetor velocidade, né? Já que massa é um escalar positivo. Então, já que a gente definiu o vetor quantidade de movimento sendo o produto da massa pelo vetor velocidade, a gente pode dizer, então, que já que essa grandeza é uma grandeza vetorial, podemos falar do seu módulo, podemos falar da sua direção e também do seu sentido, obviamente. Quando eu falo orientação, gente, eu já estou englobando essas duas informações, direção e sentido, tá bom? Bom, o módulo ele vai ser dessa seguinte maneira aqui escrito. O módulo é representado assim, por essas duas barrinhas, tá? M e o módulo da velocidade V. Ok? Esse é o módulo da quantidade de movimento. A direção e o sentido vão ser, como eu já tinha falado, vou deixar aqui só para vocês terem o registro, vai ser o mesmo de V, da velocidade, né? Da velo. Tá aí, ó, bonitinho, da velo. Vamos fazer um exemplo aqui, bem bobo, bem básico. Imagine um corpo com a massa de 2 kg e que tenha uma velocidade, ou melhor, que tenha o módulo da sua velocidade como sendo de 4 metros por segundo. Calcule o módulo da quantidade de movimento. Como a gente faria isso? Bom, o módulo da quantidade de movimento é o produto da massa pelo módulo da velocidade. Isso vai ser, então, 2 vezes 4, que vai dar 8. 8 o quê? Olha lá agora as unidades, né? A gente estava falando de massa, então aqui apareceria quilograma, e a velocidade? Metros por segundo. Então pera aí, vamos voltar aqui. Quer dizer, então, que a unidade no sistema internacional de quantidade de movimento vai ser, vou botar aqui para vocês, ó, quilograma metro por segundo. Essa é a unidade internacional, no sistema internacional, SI. E a unidade do impulso vai ser Newton vezes, qual é a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo, não é verdade? Então, ó, Newton vezes segundo. Isso no SI. Percebam que essas duas unidades aqui, ó, são equivalentes. Poderíamos dizer que Newton vezes segundo é igual a quilograma metro por segundo. Se você se sentir confortável e à vontade, você pode abrir essa unidade Newton aqui e perceber isso, tá bom? Mas esse não é o nosso trabalho por enquanto. Vamos falar agora do impulso. Falamos do vetor quantidade de movimento aqui, na verdade, e agora vamos tratar do impulso. Imagine uma situação aqui, você jogando bola, aí você dá um bicão aí na bola. Quando você dá um bicão na bola, passa a agir na bola, deixa eu desenhar melhor, passa a agir na bola uma força de contato, não é? Olha lá, F, que eu estou chamando de F, a força que o seu pé exerce na bola. E claro que ela vai agir durante um pequenino tempo, né? Esse tempo aqui é bem pequenininho,
Nesse caso aqui, ó, é um intervalo de tempo bem pequenininho, né? O tempo em que dura essa força, essa ação dessa força aqui na bola, tá? Como é que a gente fala aí do impulso, então, já que também é uma grandeza vetorial? A gente pode falar do seu módulo, a gente pode falar do seu módulo, da sua direção e do seu sentido também. Vai ser bem parecido com a quantidade de movimento que nós fizemos anteriormente. O módulo do impulso resultante vai ser igual ao produto do módulo da força resultante multiplicado pelo intervalo de tempo. E a direção e sentido? O mesmo da força resultante, o mesmo da FR, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o impulso exercido por uma força constante, e é aqui a partir de agora que eu quero falar um pouquinho mais com vocês desse ΔT, do intervalo de tempo em que a força dura, porque a gente pode acabar se confundindo nisso também um pouquinho. Mas vamos lá. Imaginei o carinha chutando uma bola também, tá com raiva, deu um bicão, bum, e ela fez esse lançamento aqui oblíquo, né? Bom, ela vai adquirir uma velocidade aqui, que eu poderia chamar de V1, vetor velocidade V1. Ao passar com o tempo, ela chega nessa posição, digamos que seja a altura máxima. Ela está com uma velocidade aqui que eu vou chamar de V2, porque essa velocidade aqui durante o trajeto ela não é constante. Passado mais um tempinho, ela adquire uma outra velocidade aqui que eu vou chamar de V3. E aí, ó, o impulso é exercido por uma força constante. Você acha que a força que você aplicou aqui na bola, ela é constante? Ela não é constante. Ela é uma força, inclusive, que a gente chama no ensino superior de força impulsiva, né? Ela tem um pico de módulo dela, a intensidade dessa força tem um pico, vai muito lá em cima e depois cai. Mas a gente não vai tratar disso. Eu quero tratar de uma força constante. E que força é essa constante? Você conhece ela. O nome dela é peso. A força peso. Olha aí, ó. E a força peso ela é constante durante todo o trajeto, né? Se a gente fazer uma aproximação aqui de considerar esse fenômeno, esse evento do lançamento da bola, do chute da bola, nas proximidades da Terra, onde o campo gravitacional é uniforme, tá bom? Então, o módulo dela é constante. E aí a gente poderia escrever, então, que o impulso resultante aqui, sendo igual à força resultante vezes o intervalo de tempo, vai ser o seguinte: o impulso da força peso, porque ela é a única que está agindo nesse caso, então ela é a resultante, sendo igual ao peso vezes o intervalo de tempo. Beleza? Em módulo, como ficaria escrito isso? Você poderia escrever de duas maneiras. Da maneira que a gente está escrevendo o tempo todo, o módulo do impulso da força peso é igual ao módulo da força peso vezes o intervalo de tempo, ou então escrever assim, que eu acho que é até mais, um pouquinho melhor para vocês, né? Pronto, assim. Ou você ainda poderia abrir em mg, ΔT, e a gente brinca com algumas equações aqui, tá bom? É isso. Tem algumas questões muito importantes, não duvido nada que na apostila também você acabe trabalhando com isso. Próxima etapa, vamos falar agora do cálculo gráfico do módulo do impulso resultante. Para isso, a gente precisa dividir em dois casos. A gente vai analisar primeiro como é que fica o comportamento gráfico de uma força constante ao longo do tempo e depois a gente vê o comportamento gráfico da força que tem módulo variável. Bom, se a força ela tem aqui no primeiro caso um módulo constante, você vai ter que imaginar aqui uma reta que seja constante. Vou desenhar aqui para você. Tá lá. Então, uma força F e ela vai ter esse módulo constante aqui. Veja que durante todo esse intervalo de tempo aqui, que eu vou delimitá-lo até esse espacinho aqui, que eu vou chamar de ΔT, a força ficou constante o tempo todo, ó. Durante todo esse tempo ela não mudou o seu módulo, não mudou a sua intensidade, não mudou o seu valor. E lembra, espero que vocês lembrem,
que tem um macetinho muito legal, que quando a gente está analisando um gráfico, e a gente faz dessa maneira aqui, ó, gráfico f por ΔT, né? E quando a gente representa dessa maneira, não parece que é uma multiplicação? Não parece que eu estou multiplicando f pelo intervalo de tempo? Ah, parece, João. E se parece, vamos supor que seja uma multiplicação de fato. E se a gente multiplicar f por ΔT, isso dá o que para a gente? Que grandeza é fornecida para a gente aqui? O impulso, né? E isso aqui é uma brincadeira, um recurso didático que a gente faz para te lembrar que a multiplicação de f por ΔT num gráfico é como se a gente estivesse multiplicando componentes de uma figura geométrica para dar a sua área. Então, veja que se eu multiplicar f pelo intervalo de tempo aqui, eu estou fazendo, na verdade, a área desse gráfico, a área desse retângulo. Então a gente pode puxar aqui uma informação seguinte: a área desse gráfico ela é numericamente igual ao impulso resultante, porque o impulso resultante é o produto da força pelo intervalo de tempo. Ah, legal, João, gostei disso aí. Beleza, isso é muito importante. Em alguns exercícios você vai ter que fazer isso da sua apostila. Mas e se o módulo dessa força for variável? E aqui, digamos, por exemplo, que nós tenhamos uma força cujo módulo varia dessa maneira, crescendo, né? E agora eu vou pegar dois instantes de tempo aqui, um instante de tempo t0 e um instante de tempo t, futuro. Para um instante de tempo t0, nós temos uma força aqui de módulo F0, que eu vou chamar de F0. Para o instante futuro t, veja que nós temos um outro módulo aqui para essa força que eu vou chamar de F. Então, ela variou o seu módulo, né? Não é constante. Vejam, então, que apesar do módulo dessa força ser variável, mudar ao longo do tempo, nós descrevemos uma área aqui também. E continua valendo a propriedade gráfica, já que nós estamos fazendo o gráfico da força por t, continua valendo essa propriedade gráfica, por isso que ela é importante, né? E se nós tivermos, então, uma figura geométrica conhecida, a gente poderia fazer a área dessa figura, por exemplo, se for um triângulo, a área do triângulo. Se for um trapézio, a área do trapézio. Não é verdade? Legal. Prosseguindo. Para finalizar essa primeira parte da aula, quero trazer para vocês uma situação muito legal, que é a seguinte. Imagine uma bola sendo lançada. Essa bola vai descrever um lançamento oblíquo e ela vai cair lá embaixo. Então, inicialmente ela foi lançada, por isso que ela tem uma velocidade v1. E aqui ela adquire uma quantidade de movimento q1. Ela vai ser lançada, blá, 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 vai chegar aqui no final com uma outra velocidade v2 e uma quantidade de movimento q2. Veja que elas são maiores do que as iniciais, né? Porque ela adquire mais velocidade ao passar do tempo aqui. Bom, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Lembra do teorema? Impulso resultante é igual a variação da quantidade de movimento, não é isso? Só que variação é final menos inicial. Final é Q2 e inicial é Q1. Isso é o impulso resultante. E aí a gente poderia fazer o seguinte, vetorialmente falando, o que nós temos aqui, né? Que o vetor Q1 ele está apontado ali para cima. Esse é o vetor Q1. E o vetor Q2 ele está apontado aqui assim para baixo, não é? Vetorialmente falando, onde que apareceria o vetor impulso resultante nesse desenho? Vejam que se eu separar, fazer uma manipulação algébrica aqui, vejam que se eu colocar um vetorzinho aqui, ó, nessa região, nesse espaço, e fazer a adição do Q1 mais esse vetor aqui, nós vamos ter o Q2, né? Mas eu consigo provar isso para vocês aqui, ó, aqui. Vejam que se eu passar o menos Q1 para o outro lado, nós vamos ter aqui o impulso resultante mais o módulo do Q1
tem que ser igual ao Q2. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que o vetor... Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que o vetor impulso resultante se encontra aqui. Beleza? Esse é um estudo de caso legal usando o teorema do impulso e da quantidade de movimento. Valeu, gente. Um grande abraço e a gente se vê na segunda parte.